Oi, hoje eu gostaria de contar pra vocês um pouquinho da história da minha gestação. É muito engraçado quando eu descobri que estava grávida, eu estava no estágio de maternidade da faculdade. Então, 2012, né, que foi o ano que a Bela nasceu, foi o último ano da faculdade e eu não tinha um relacionamento assim legal com o pai dela, sabe? E assim, mas eu curti muito a minha gestação, muito. Eu, eu curti cada momento, assim, que quando eu parava, né? Porque pouco eu parava, porque eu trabalhava, fazia faculdade, era o último ano, tinha TCC, e tava fazendo é, estágio, era muito corrida, não tinha carro, andava só de ônibus. E era muito eu, assim, sozinha. A minha mãe, né, que me ajudaria muito, ela não morava na minha cidade na época. Então, assim, foi bem desafiador. Sempre a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala sobre a palavra, porque eu sempre falei que eu ia ser mãe com 26 anos, né? Mas eu nunca falei para Deus que eu queria estar casada, que eu queria, né, ter uma estrutura, né, para ter um filho. E foi nesse contexto, sem estrutura, né, que eu engravidei. Então, eu vivi muito eu e a minha filha, né? Então, eu meio que fiz disso o meu mundo e como eu sabia que, né, falando da parte da minha vida espiritual, eu sabia que eu tinha errado com Deus e que eu sabia que eu podia ter consertado, né, naquele momento, assim, porque eu vivia com o pai dela, mas a gente não era casado. E isso era uma coisa que me incomodava muito e assim, não tinha uma perspectiva de um bom relacionamento, né? Era uma coisa bem ruim, assim, né? Não era uma coisa horrível, mas não era um relacionamento, assim. Mas eu me apeguei a ela, eu ia ser mãe, né? Então, curti muito, eu fiz o quartinho dela, fiz um livro para ela de scrapbook que ela tem até hoje. Agora ela lê esse livro, que eu escrevia tudo durante a gravidez, como eram as consultas. E assim, eu curti muito a minha gestação. Eu fui muito paparicada no meu trabalho, né? E foi até engraçado que fazendo estágio na maternidade, eu fiquei muito apaixonada, né, por ver as mulheres grávidas e eu falava assim, ai, não vejo a hora de ser mãe, né, enquanto eu tava no estágio. Foi nesse mesmo estágio que eu descobri que eu já estava mãe, né, foi até engraçado. Lá nesse mesmo estágio eu fiz o exame de sangue e descobri que estava grávida. Então eu recebi a minha gestação com muita alegria. Eu queria muito que fosse uma menina, mas eu não falava e tentava não pensar sobre isso, porque eu sempre tive consciência, né, que a gente tem que aceitar aquilo que Deus manda, mas Deus mandou uma menininha para mim, que é a Isabela. E durante a gestação, né, como eu tinha essa vida bem corrida, quando eu fui procurar um obstetra, né, tanto que eu tinha acabado de começar como estagiária, né, eu entrei nessa empresa que eu tava na época em dezembro, e aí, em março, descobri que estava grávida. Então, eu achei que eles não iam ficar comigo lá, porque eu era estagiária, não tinha vínculo de emprego. Mas eles deixaram eu ficar lá e eu trabalhava até mais que para compensar, né, a minha gravidez, sei lá. E aí eu tinha convênio. E aí eu fui perguntar para alguma das meninas lá que uma ficou grávida junto comigo. Até falo para ela que a gente vai fazer um casamento arranjado, que o filho dela é a coisa mais linda. E, e aí eu passei no mesmo médico, né, que a maioria das meninas lá dessa empresa passavam. E assim, eu fui muito passiva na minha gestação, né? Hoje em dia eu entendo que foi por causa da correria que eu vivia, né, fui bem passiva mesmo. E quando fui pro médico, né, a DPP da Bela dava dia 2/11 de 2012, né, daquele ano. E aí ele falou pra mim, ele falou assim, você não vai querer que a sua filha nasça no dia dos mortos, né? Aí ele falou assim, é melhor a gente agendar a sua cesárea para pro dia 3/11. E aí eu falei, tá bom. E assim, eu não pensei, eu não raciocinei ou nada. Eu simplesmente fiz o que todo mundo fazia. Eu não tinha noção nenhuma que existiria outras formas. É engraçado que eu lembro de antes, bem antes, de eu querer parto normal. Eu sempre falava que se eu fosse mãe eu ia querer ter parto normal. Mas
o sistema. Eu fui vencida pelo sistema, assim, por total passividade e colhi os frutos disso depois, né? Então, hoje eu queria contar um pouquinho dessa questão da gestação, porque lá naquela época já ardia algo no meu coração pela obstetrícia, mas as condições e as coisas que foram acontecendo, elas foram me deixando mais longe do meu sonho, né? Mas Deus tinha um plano, né? Eu precisei passar por muita coisa para chegar aqui, né? Hoje onde eu estou. Mas eu sou grata a Deus por tudo que aconteceu, porque eu sei que hoje eu tenho mais sensibilidade para ajudar as mulheres. Então, às vezes algumas mulheres se sentem ofendidas quando eu falo da cesárea eletiva, né? Mas eu fui essa pessoa que eu não tive nenhuma informação, né? Eu simplesmente fui na onda do sistema e eu me arrependi muito, né? E hoje eu entendo que as consequências não são só físicas, elas são emocionais também. Eu vou falar bastante sobre isso, né? Sobre as questões emocionais e espirituais, né? Da via de parto. E é isso, eu quero que vocês me conheçam um pouco mais, né? Eu vou dividir esses vídeos em algumas partes. No próximo eu vou falar sobre o parto em si, como foi. Depois eu vou falar sobre o meu pós-parto, que foi bem difícil. Vou falar depois sobre a maternidade, como foi pra mim, como tem sido pra mim ser mãe. Depois eu vou contar pra vocês também como foi que eu encontrei o meu marido depois de 6 anos, mãe solo. E quero contar pra vocês também como eu vim parar aqui onde eu estou hoje. Tão grata a Deus por tudo que Ele tem feito. O meu sonho é ser uma parteira de parto domiciliar. Eu não quero trabalhar em hospital. Não é isso que Deus tem colocado no meu coração, mas eu ainda preciso trilhar um caminho e eu estou aqui para trilhar esse caminho, né? Esperando com paciência no Senhor, Deus preparar pessoas para me ensinar, porque eu preciso aprender, né? E eu quero aprender com as pessoas certas. E é isso. Eu espero que vocês gostem, né? Se quiser fazer alguma pergunta para mim, podem fazer, que eu vou respondendo depois nos comentários, tá bom? Um beijo!